Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami. Olá, boa tarde a todos. A paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos entrar aqui num grande assunto muito sério que está acontecendo no YouTube, no mundo inteiro aí, uma grande confusão. Pessoas com dúvida, sem saber em quem acreditar. Pessoas que não buscam as Escrituras dia e noite para entender a toda a verdade. Somente, meus amados irmãos, somente a Bíblia é que vai dar toda a verdade, para que você não fique com dúvida neste mundo e ninguém vai lhe enganar, tá? Então o tema de hoje que nós vamos estudar, que nós vamos avaliar, nós vamos julgar, que significa avaliar o caso. O pastor Giovanni Dias, o YouTube, ele gosta muito, irmão, de publicar somente profecia. Eu nunca vi tanta profecia este falso pastor publicar no YouTube. Ele publicou esse vídeo no meu YouTube sobre uma profetisa, uma mulher que profetizou que Bolsonaro vai morrer. Mas a pergunta é, essa profecia é falsa ou é verdadeira? A própria Bíblia, irmão, ela vai responder para você. Somente a Bíblia, examinando as Escrituras, ela vai responder para você. Porque se você depender desses homens, pastores da teologia, do judaísmo, das línguas hebraicas, que estão estudando hebraico, línguas do judaísmo. Não que nós devemos, irmão, desprezar as línguas hebraicas, tá? Eu quero que você entenda. Não que nós devemos desprezar as línguas estranhas. Nós não devemos desprezar. Se algum judeu vir pregar para mim, ele tem que falar na minha língua. Ele tem que trazer um intérprete e falar na minha língua para eu ver se está nas Escrituras o que ele diz, tá? Então o que acontece é que esses estudos de judaísmo estão matando a Bíblia, está trazendo assunto que não está na Bíblia, tá? Então eu quero dizer, irmão, que esse pastor, Giovanni Dias, o YouTube, ele está preocupado somente com o seu nome, com o seu YouTube. Então ele pega um texto da Bíblia para se proteger. Um texto da Bíblia que não tem nada a ver com a profecia. Que você já vai me acompanhar. Me acompanhe, irmão. Me acompanhe. Me acompanhe. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto vídeo sobre esse assunto, sobre o tema se Bolsonaro vai morrer esse ano. Tá? Me acompanhe conforme a resposta que está aqui, para você me acompanhar esses vídeos, tá? Não perca. Não perca em nome de Jesus, porque a Bíblia vai lhe dar toda a resposta para que você não tenha dúvida, tá? Você não vai ter dúvida coisa nenhuma. Somente aqueles que têm o Espírito Santo não vai ter dúvida, conforme provando por meio das Escrituras. Então é só, irmão. Ele diz que a Bíblia não dá direito de você ir contra o profeta. Então ele diz que a Bíblia não dá direito a você ir de encontro ao profeta, né? Para falar contra os profetas. Ele diz que a Bíblia não dá esse direito. Isto é um mito ou é verdade? Me acompanhe, irmão, esse vídeo. Daqui a pouco nós soltamos, tá? Em novembro vai iniciar então os preparativos para a sua morte. Esse é um dos assuntos mais comentados do YouTube, aonde uma cantora, uma profetisa nessa plataforma, profetizou e disse que novembro seria a data da morte, seria o mês da morte ou dos preparativos que culminaria na morte do presidente ainda esse ano. Gente, isso é muito sério, isso é muito grave. E eu vim aqui como pastor
para comentar essa profecia, analisar essa profecia, porque a Bíblia me dá esse direito. Eu não vou julgar o profeta, eu não vou tocar no profeta ou falar contra o profeta. Não, a Bíblia não me dá esse direito. Não vou ferir a profetisa ou aquele que profetizou. Mas eu posso analisar a profecia e eu vou analisar essa profecia. Então tá aí, irmão. Então isto eu quero falar para vocês que isto é um mito, porque a Bíblia me dá direito de eu ir em contra os profetas. Eu não vou contra os profetas do Senhor verdadeiro, jamais. Contra os cristãos verdadeiros. Ô meu Pai, em nome de Jesus, faça esse cachorro se calar, meu Pai. Em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, eu jamais vou de encontro os verdadeiros profetas do Senhor. Eu jamais vou de encontro os verdadeiros cristãos. Eu vou de encontro os falsos profetas, os falsos cristãos. Então a Bíblia me dá esse direito, porque Deus é quem manda. Vamos conferir, irmão, em nome de Jesus, tá? Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Jeremias 1, versículo 18, até o 19, tá? Olha só. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os teus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Então você vê aqui, irmão, o direito que a Bíblia me dá. Deus encontra os reis da terra, presidente que está violando a lei de Deus. Deus me dá esse direito de eu repreender esses presidentes que estão violando a lei de Deus. De encontrar os sacerdotes, tanto os sacerdotes como pastores, que são falsos, que estão violando a lei de Deus. Então a Bíblia, então o próprio Deus manda Jeremias ir de encontro à sua casa rebelde. Então a prova está aqui, tá, irmão? Glória a Deus. E eu quero aqui, irmão, dizer para vocês também que o apóstolo Paulo, como eu já provei para vocês, quem quiser capítulo e versículo é só me pedir, tá? Para que vocês sejam testemunha da própria Escritura. O apóstolo Paulo foi de encontro a um profeta, repreender aquele profeta, e chamou aquele profeta de filho do diabo. Então, como pode esse pastor falso, misturado com ciência e fé, dizer que a Bíblia não dá direito de eu ir em contra os profetas? É como eu já falei, eu vou de encontro aos falsos profetas. Eu vou de encontro às casas rebeldes, repreendê-la para que elas se arrependam e voltem ao verdadeiro evangelho. Então isto é um mito desse falso pastor Giovanni Dias, dizer que a Bíblia não dá direito de você ir de encontro aos profetas, tá? Vamos para outra pergunta, olha só, irmão. Ele diz que profecia ruim você guarda no bolso, no bornal sem fundo. E as profecias boas você guarda no bornal com fundo, tá? Me acompanha esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. Vou comentar sobre isso, para que você entenda à luz da Bíblia Sagrada que nem toda profecia que você ouve, você precisa guardar no bornal com fundo. Ande com bornal com fundo e um sem fundo. As coisas boas, coloque no bornal com fundo. Aquilo que você não acha que é bom, coloque no bornal sem fundo. Vamos lá, primeiro ponto, eu quero ler Apocalipse. Ponto, irmão, você acabou de ver aí, tá? Então ele disse que as profecias ruins é para você botar no bornal sem fundo, né? Para você desprezar, jogar fora, desprezar. E as profecias boas você tem que receber, guardar no bornal com fundo. Só que isto, irmão, está errado. Isso está errado. Eu jamais vou desprezar uma profecia do Senhor que seja ruim para mim, um aviso, uma repreensão para mim. Eu jamais vou desprezar uma profecia de um servo do Senhor, de algo que vai acontecer sobre minha vida. Eu jamais vou recusar. Eu vou guardar tanto as profecias do Senhor ruim e as profecias boas no mesmo lugar, no bornal com fundo. Então eu quero aqui, irmão, mostrar para vocês, olha só. Vamos para a Segunda Reis. Vamos para a Segunda Reis aqui.
1 Reis 2, quer dizer, irmão, 1 Reis 2, versículo 36. Olha só, irmão. Depois mandou o rei chamar a Simei, e lhe disse: edificai-te uma casa em Jerusalém, e habitai aí, e daí não saia nem para uma parte, nem para outra, né? Porque há de ser que no dia em que saíres, passareis o ribeiro de Cédron, fica sabendo que serás morto, o teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Então veja só. Então o profeta do Senhor está alertando aqui, né, a Simei, está alertando aqui a Simei, que ele não vai nem para a direita e nem para a esquerda, é para ele ficar no lugar ali, não é para ele sair. Então veja, irmão, o que Simei diz, Simei, versículo 38, Simei disse ao rei: boa é essa palavra. Como disse o rei, meu senhor, assim farás. Então veja, irmão. Então o rei falou para Simei que se ele sair do lugar dele, ele vai morrer. E Simei diz assim, boa é essa palavra. E claro, irmão, que essa é uma palavra boa. Se o Senhor diz para mim que se eu sair do meu lugar eu vou morrer, esta é uma palavra boa. Por que eu estou dizendo uma palavra boa? Porque Deus está me alertando que se eu sair eu vou morrer. Então é uma palavra ruim, mas ela é uma palavra boa porque Deus está me alertando. Então eu vou pegar essa palavra aqui ruim e vou guardar no mesmo bornal com fundo. Porque é uma palavra boa, porque Deus está me alertando, né? Mas se eu disser para um cristão que segue o Bolsonaro que se ele não se arrepender, ele pode morrer, eles vão achar ruim essa profecia da palavra. Então eles não vão botar no bornal com fundo, eles vão desprezar essa profecia do servo do Senhor. Então você veja que são pastores pervertidos da verdade, esses Giovanni Dias. Então olha só o que aconteceu, irmão. Veja só. Foi Salomão avisado de que Semei de Jerusalém foram a Gade e já havia voltado. Então mandou o rei chamar Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor e não te protestei dizendo: no dia em que saíste para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto. E tu me disseste: boa é esta palavra. Então veja aqui, irmão. E Simei disse, né? Boa palavra, né? Porque o rei Salomão disse que ele vai morrer se ele sair do lugar. Então Semeia diz: boa é esta palavra. Só que este Semeia não obedeceu esta palavra. Então que os irmãos leiam todo e Semeia morreu, né? Porque por não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei. Disse mais o rei a Semeia: bem sabe toda a maldade que os teu coração recolhesses, que fizeste a Davi meu pai. Pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Berneia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sobre o domínio de Salomão, né? Então Salomão mandou que matasse a Simeia, porque ele desobedeceu o juramento do Senhor. Tá aqui, irmão, tá? Então tá aqui a prova. Então, irmão, toda a profecia do Senhor, todas as profecias dadas pelo servo do Senhor, uma profetisa, seja homem ou mulher, que seja para você ruim, coisa ruim, tenha como coisa boa. Não recuse os que profetizam. Não recuse as profecias do Senhor. Apenas receba, obedeça e não pratique aquilo que o Senhor está lhe repreendendo. Porque se praticar, se recusar a receber essa profecia ruim,
de uma profeta do Senhor, uma mulher ou um homem, Deus vai eliminar você, tá? Então, todas as profecias do Senhor que seja ruim, guarde no mesmo bornal, no bornal com fundo, não despreze, tá? Só despreze as profecias dos falsos profetas. Jogue tudo fora, tá? Jogue tudo fora. Não bote no bornal, jogue tudo fora. Vamos lá, irmão, olha só. Ele cita o ladrão como modo legítimo. Nós vamos agora entrar numa parte mais principal da astúcia que ele usa, irmão, que ele usa para se proteger o seu nome, proteger a sua glória, né? Então vamos lá, irmão, olha só. Essa passagem do ladrão não tem nada a ver, irmão, com a profecia desta mulher que profetizou que Bolsonaro vai morrer. E outra coisa, irmão, quando eu fui ver o vídeo da profetisa profetizando que Bolsonaro vai morrer, eu não vi ela citar mês, ela não falou mês, dezembro ou novembro, ela não citou mês. Mas eu creio que esse pastor Giovanni, ele acrescentou, dizendo que ela disse que Bolsonaro vai morrer em dezembro, porque eu examinei o vídeo dela, em outro vídeo de outro YouTube, de um pregador de YouTube, e eu não vi a profetisa dizendo que Bolsonaro vai morrer em dezembro. Eu não vi ela citar mês nenhum, tá? Então veja como eles fazem. Eles criam história, eles acrescentam sem a profetisa ter dito, tá? Irmão, se desperte em nome de Jesus, se desperte. A enganação está muito grande na terra, tá? Então Deus está enviando seus sábios nesse fim dos tempos para ensinar ao povo, para que vocês também ensinem aos seus irmãos, alerta aos seus irmãos. Sejam sábios também em nome de Jesus, vindo para as Escrituras, confirmando e alertando os seus irmãos, porque a sabedoria, o saber, não estão com esses pastores da teologia, não está com Giovanni Dias, está somente com os sábios do Senhor. E para você conferir que uma pessoa é sábio, instruído na palavra de Deus, que ele foi ungido, tem o dom de sábio, irmão. Você tem que conhecer, é pelo que ele prega, tá? Não é o homem que vai ungir você como sábio do Senhor, como pastor do Senhor, como profeta do Senhor. Não. O povo de Israel conhecia um profeta do Senhor, irmão. É pelo falar que eles falavam. A profecia que eles falavam se cumpria. Nenhuma delas caía por terra. O que o profeta dizia se cumpria. E o povo viu que realmente aquele homem era o profeta de Deus. Que aquele homem realmente é o sábio do Senhor, porque toda a profecia, toda a palavra não caiu em terra, ela se cumpriu. Então você conhece um sábio do Senhor, que ele é sábio, né? Os cristãos são sábios, tá, irmão? Então, como tem os profetas assim, né, que chamam assim, profetas maiores e profetas menores. Então eu vou dar um exemplo aqui, irmão. Então nós temos sábios menores e sábios maiores. Significa que todos os cristãos que aceitam Jesus como seu Salvador, lê a Bíblia, são sábios. Mas só que nem todos são sábios. Então o que acontece é que Deus ele vai pegar uma pessoa para tornar um grande sábio poderoso, bem instruído na lei do Senhor. Um sábio que entende a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para defender a Deus. Então Deus vai separar para tornar um grande sábio do Senhor para lutar contra os doutores da lei, contra esses pastores da teologia, porque eles estão matando a letra da Bíblia com o judaísmo, com estudos hebraicos. Então Deus vai usar os seus sábios, tá, irmão? Então quer dizer, irmão, que eu não sou mais sábio que todo mundo. Eu nunca disse isso em meus vídeos, que eu sou mais sábio que todo mundo.
Uma coisa que eu quero dizer é que se eu sou mais sábio do que todos, eu quero dizer para vocês que eu sou mais sábio do que todos esses pastores da teologia. Eu estou aqui me gloriando em Deus pela sabedoria que Ele me deu. Eu não estou me gloriando no homem. Assim como diz o apóstolo Paulo, se eu tiver de me gloriar, eu me gloriarei na minha sabedoria em Deus e não nos homens. Então o próprio apóstolo Paulo, ele falou para a igreja, Paulo disse para a igreja que ele falava mais língua do que eles. Entende, irmão? Então o que acontece é que tem pessoas que querem ser sábio sem ser, ensinando outras doutrinas, ensinando outros evangelhos. Havia dentro da igreja de Coríntio pessoas que estavam dizendo que era se dando uma de sábio sem ser, ensinando outro evangelho para as ovelhas. E Paulo foi lá para repreender, julgar, avaliar aquela situação. E Paulo julgou, né? Paulo corrigiu aqueles irmãos que diziam ser irmão. Pessoas que querem ser sábio sem ser, porque estavam pregando outra doutrina. Não estavam pregando o que diz a Santa Escritura. Então o sábio do Senhor, você conhece pelo que ele prega. O sábio do Senhor, ele só fala das Escrituras. Nada de pesquisa lá de fora, nada de teologia, de filosofia, nem de judaísmo hebraico, não. Você conhecerá o sábio do Senhor, é pelo que ele prega. Tá, irmão? Então chega de ver as pessoas dizendo, você que diz para mim, você quer saber mais do que todos os pastores, então todos os pastores estão errados, só você está certo. São pessoas ignorantes. São pessoas ignorantes que não entendem o que lê nem o que diz. Tiram palavras da minha boca sem eu ter dito. Eu nunca disse para ninguém que eu sou mais sábio do que todos gerais na terra. Não, irmão. Se eu sou mais sábio do que todos, como eu já falei, é sobre esses pastores da teologia, sobre aqueles que não buscam as Escrituras, que vivem mais de pesquisa, de coisa lá de fora. Eu sou mais sábio do que esse. E essa minha glória de eu falar isto, eu estou me gloriando em Deus e não nos homens. Tá? Então vamos aqui, irmão, acompanhar o assunto sobre o ladrão, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a profecia desta mulher. Não tem nada a ver e eu vou provar para vocês, tá? Então vamos aqui, olha só, irmãos, a passagem do ladrão não tem nada a ver com a profecia da nossa irmã, não tem nada a ver. A irmã falou que a Gwen vai morrer. Então a passagem do ladrão não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Então ele pegou essa passagem do ladrão como modo legítimo para defender o seu canal, para defender a sua glória, o seu nome. Então a passagem do ladrão não tem nada a ver com a profecia da irmã, porque a irmã falou que Aguen vai morrer. E a passagem do ladrão é de Aguen que está vivo, né? Para você perceber aí, como você mesmo vê. A passagem do ladrão é de Aguen que está vivo. Aguen vivo que vem à sua casa para roubar, sem você saber o dia e nem a hora. Então, não se combina, essa passagem do ladrão não se combina com a profecia da nossa irmã. Que a nossa irmã, ela falou que Aguen vai morrer. E a passagem do ladrão é de Aguen que está vivo. Que é o significado da volta de Cristo, né? Cristo virá e todo olho virá no céu. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Então está falando de Aguen vivo, não é Aguen que vem morto, né? A passagem do ladrão não está falando de Aguen que vem morto, Aguen morto, não. Está falando de vivo. E Jesus está vivo, ressuscitou, né? Morreu e ressuscitou. Então você veja, irmão, que não combina de maneira nenhuma. Ele, como modo legítimo, ele pegou a passagem do ladrão para dizer que Deus não falou, que Deus não dá aviso quando Aguen vai morrer, que Deus não dá aviso quando Aguen vai morrer. Meu irmão, que... Sabe, irmão, por isso que Jesus falou, e eu digo para vocês,
leiam a Bíblia dia e noite. Porque isto é um mito em dizer que Deus não avisa que alguém vai morrer. Eu quero aqui, irmão, relatar para vocês que no vídeo dele, que você vai ver no YouTube dele, você olhando lá, ele mesmo diz, irmão, ele mesmo diz que antes que algo aconteça na terra ou com o homem, Deus primeiro revela aos seus profetas, aos seus servos. É verdade ou não é? Então veja que ele fala isto e depois ele mesmo tropeça na palavra. Ele tropeça na palavra. Porque nós sabemos, irmão, antes de acontecer alguma coisa ao homem ou alguma coisa na terra, Deus ele dá uma visão, uma profecia para os seus servos. E Deus vai falar o significado, porque aquela pessoa vai morrer. Nós temos isto na Bíblia? Claro que nós temos. Tá, irmão? Então vamos aqui, olha só, irmão. Teve um profeta que estava debatendo um falso profeta que estava debatendo com, se eu não me engano, é Jeremias ou Ezequiel, se eu não me engano. E esse profeta estava falando de coisas boas, somente de coisas boas. Estava profetizando coisas boas. Aquele vídeo que eu publiquei para vocês, né? O profeta que profetizava coisas boas, paz, que morreu. Exatamente, irmão. Naquela passagem, o profeta do Senhor, Jeremias ou Ezequiel, ele diz assim: o Senhor diz que tu morrerás este ano. Irmão, está aqui a prova. Está aqui a prova, irmão. Então veja que esta combinação se combina com a profecia da irmã. Que a irmã falou que Bolsonaro vai morrer este ano. Mas eu, irmão, não estou aqui para dizer assim, que essa profecia ela é verdade ou é um mito. Eu não estou aqui para dizer isto, tá? Mas somente eu vou mostrar algo que Deus nos revela. Que Deus nos revela. Mas eu não vou dizer que essa profecia ela é falsa e também eu não vou dizer que essa profecia ela é verdadeira. Nós temos que ir pelas Escrituras, o que Deus nos ensinou, como nós conhecer um falso profeta que profetiza, tá bom? Então, primeiro passo, você já viu que a passagem de Jeremias ou Ezequiel, se eu não me engano, se combina com a profecia da irmã. O profeta profetizou para o falso profeta que estava pregando de paz, de coisa boa. Então o profeta do Senhor diz assim: assim diz o Senhor, tu morrerás este ano. Então a prova está aí, irmão. Glória a Deus pela sabedoria do Senhor, da Bíblia Sagrada. Então, irmão, são pastores. O pastor Giovanni Dias é um youtuber que está preocupado somente com likes, somente com inscrição. É um pastor que sai pegando tudo que encontra por aí e causando um grande problema na terra. Sabe, é pastores que nada compreendem, tem 23 anos de igreja e nada compreende do juízo e da justiça. Sacode, irmão, em nome de Jesus, sacode. Não sigam esses youtubers que nada compreendem das Escrituras. Sigam sempre aqueles que estão falando somente das Escrituras, que fala só da Bíblia. Siga só esses irmãos, tá bom? Vamos lá, irmão. Então, irmão, você descarte. Vamos lá. Primeiro ponto, eu quero ler Apocalipse 16 e 15, que diz assim: eis que venho como ladrão, apenas a parte A. Eis que venho como ladrão. Vamos analisar aqui o comportamento do ladrão. O ladrão, primeiro ponto, ele não avisa o dia que ele vai roubar a sua casa. Não. Se ele avisasse, eu vou roubar a casa do Giovanni tal dia às 22 horas. Então, se eu soubesse disso, eu iria avisar a polícia, a segurança, iria aumentar a segurança para que a minha família fosse protegida, para que a minha casa fosse guardada. Então eu iria me preparar. Então Jesus ele foi tão inteligente que ele deu o exemplo do ladrão também no Novo Testamento.
Ele também deu esse exemplo em outras ocasiões, falando sobre o ladrão, porque o ladrão não avisa, irmão. O ladrão, ele chega, rouba, sem que você saiba. Da mesma forma, é Cristo Jesus. Enquanto eu estou falando com você aqui, e você assiste esse vídeo, ele está voltando como ladrão para muitas pessoas. Tem gente que acha que esse versículo, esse texto é atribuído somente para o arrebatamento da igreja. Nananina não. Enquanto nós estamos falando aqui, Jesus está voltando como ladrão para muitas pessoas. E para essas pessoas já aconteceu o arrebatamento. Não há mais nada a ser feito. É por isso que não se é avisado quando alguém vai morrer. O próprio Jesus disse isso. Eu não aviso, eu venho como ladrão, porque a pessoa precisa lutar pelo céu. Os céus, ele é tomado à força. Quando a Bíblia diz que ele é tomado à força, eu preciso renunciar os desejos e as vontades da minha carne para herdar o céu. Seria muito fácil se Jesus olhasse para mim, usasse algum profeta e dissesse: Giovanni, em dezembro eu venho te buscar, tal mês eu venho te buscar. Então, a pessoa que aprontou toda a vida, que bagunçou, que aproveitou, naquele mês ela vai ficar santinha, vai buscar Deus, vai se preparar, porque ela sabe que Jesus vai vir. Então, não é assim. Primeiro ponto, Deus não avisa. Jesus não avisa quando vai vir buscar o seu filho, a sua filha. Ele vem como ladrão, ele vem pronto. Pastor, mas e o rei Ezequias, que Deus já avisou? Falou: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. É uma exceção. Mas Deus abriu uma exceção para o presidente? Totalmente diferente, uma situação da outra. E ainda, o rei Ezequias, se nós formos analisar a segunda incongruência dessa profecia, é que nessa profecia, a pessoa que profetizou, ela diz assim: olha, não adianta orar, porque Deus já decretou a sentença. Mas se o profeta disse para o rei Ezequias: tu vai morrer, põe tua casa em ordem. Ele virou o rosto para a parede, pediu misericórdia, orou, falou com Deus, e Deus deu para ele mais 15 anos de vida, acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Nós podemos ver também claramente na palavra de Deus, quando Deus olhou para a nação de Israel, que estava no Egito, e disse para ele: coloca o sangue na porta, porque aonde tiver sangue, a morte não vai entrar. A morte viria à meia-noite, mas quem colocasse o sangue na porta não receberia a visita da morte. Quem não acreditou e não colocou e desobedeceu, a morte entrou. Então, se houver uma obediência, o arrependimento, aí Deus quebra a sentença de morte. Também diz em 2 Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu olharei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Deus não resiste um coração contrito. Deus não resiste um coração arrependido. E outra coisa é que nesta profecia, a terceira incongruência é que ela diz que as pessoas estão, a nação está pecando, a nação está desobedecendo, e é por isso que Deus vai tocar no presidente da República. Descarte essa passagem do ladrão. Não tem nada a ver com a profecia. A profecia da nossa irmã está falando de alguém que vai morrer, e não alguém de vivo que vai vir, não. Descarte, tá bom? Então eu quero dizer para você, irmão, a partir de agora, que Deus, ele avisa que alguém vai morrer. Então a passagem, como aquele vídeo que eu publiquei, de um profeta que morre por pregar paz. Então Deus avisou que aquele profeta iria morrer, tá? Então são pastores mentirosos. Giovanni Dias é um mentiroso, né? Que se ele for de Deus, irmão, Deus vai acordá-lo e vai trazer ele para o primeiro amor, para que ele pregue o certo, porque ele está se misturando com ciência. É tanto sinal que está mostrando aí, tanto sinal acontecendo, irmão, não creia. Tudo que é demais é estranho e é ruim, e tem coisas ruins, tudo que é demais. Então a ciência, os homens da ciência aí, tá toda hora publicando sinais no céu, sinais. Não vá atrás dessas pessoas, tá? Em nome de Jesus. Então vamos aqui, irmão, acompanhar, olha só, irmão.
ele diz que não é avisado, né? Quando alguém vai morrer. Então veja aí, irmão. Então ele pega a passagem do ladrão e aplica dizendo que Deus não avisa que alguém vai morrer. Irmão, como é que uma pessoa dessa tem mais de 23 anos de igreja e não conhece a Bíblia? Não conhece, não compreende nada, nunca leu, talvez nunca leu a Bíblia. Né, irmão? Para dizer uma heresia dessa, uma besteira dessa, irmão, para dizer uma loucura dessa, né? Então você já viu a prova que eu já mostrei para você. Deus avisa, irmão, que um rei vai morrer. Lá em Reis, se você lá ler em Reis, você vai ver, irmão, você vai ver Deus avisando que aquele rei vai morrer. E Deus ainda dá a explicação. Deus justifica porque aquele rei vai morrer. Então, irmão, eu quero que você me acompanhe o próximo vídeo depois, né, do outro YouTube que fala sobre a morte de Bolsonaro também, né? Já ele, eu vou repreender ele, julgar ele, né? Avaliar, julgar é avaliar e repreender. Eu vou repreender ele com boa essência. Já esse pastor Giovanni Dias, eu tenho que repreender com brandura, porque é pastores que não vai receber isto aqui. Ele não vai receber por causa dos seus estudos, das suas de teologias, filosofia, ciência e não sei o que mais, misturado com ciência e fé. Ele não vai querer receber o que vem daqui. Então eu repreendo a você, Giovanni Dias, se arrependa-te, porque você está atrapalhando, está lutando contra Deus, tá? Então, irmãos, como eu acabei de dizer, né? Ele diz que Deus não avisa que alguém vai morrer. Então, em 2 Reis, como eu já falei, você vai ver a prova lá, tá? Leia 2 Reis, 1 Reis, Deus avisando sobre os reis que ia morrer. No Novo Testamento, tá, irmão? No Novo Testamento, Deus falou que Ananias e o casal ia morrer. Deus falou. Então é onde o apóstolo profetiza, né? Que eles caíram mortos no chão. Então o Senhor avisou para o seu apóstolo que aqueles dois ali, casal, iria morrer. E realmente morreu. Agora a pergunta é, por que eles morreram? Então Deus ele já dá a justificação. Deus ele dá a justificação porque morreram. Porque mentiram contra o Espírito Santo. Eles enganaram o apóstolo, dizendo que vendeu por tal valor. Porque enganar aos apóstolos é enganar ao Espírito Santo, tá? Vamos para a próxima, irmão, olha só. Vamos para a próxima. Olha só, irmão, aqui. Então ele fala aqui também, irmãos, a profetisa diz, não adianta orar, né? Então a profetisa que profetiza para Bolsonaro, ela diz que não adianta o povo orar, porque Bolsonaro vai morrer. Então veja o que esse pastor diz e daqui a pouco nós voltamos, tá, irmão? Então pronto, irmão, você acabou de ver aí. Então ele se recusa a profecia desta irmã, ele se recusa. Então ele começa a contar a história de Ezequias, que foi profetizado para Ezequias, que Ezequias iria morrer, e Ezequias, né, se arrependeu, e Deus deu ano de vida mais a Ezequias. Irmão, esse pastor Giovanni Dias, ele acrescentou na Bíblia, porque Ezequias, ele não cometeu pecado. O que acontece é que Ezequias já ia ser retirado da terra, vamos dizer,
para descansar. Ezequias, ele fez com que o povo, se corrompesse assim. Está lá escrito, Ezequias fez com que o povo, cometesse pecado. Lá você vai ver, tá, irmão? Acompanhe lá a história. Mas Ezequias se humilhou diante de Deus pelo erro que ele cometeu. Mas mesmo assim o profeta disse que ele ia morrer. Depois que Ezequias se humilhou diante de Deus, aí Deus manda dizer para o seu profeta que Ezequias iria morrer. Então o que acontece? O que acontece é que Ezequias começa, irmão, a chorar ali. Sabe por quê, irmão? Eu vejo ali, irmão, que Ezequias não queria morrer, irmão. Ezequias não queria morrer, ele queria viver. Então o próprio Ezequias diz assim, Senhor, irmão, Senhor, lembra-te de mim, de tudo que eu fiz, de tudo que eu fiz perfeito, de tudo que eu fiz direito para agradar a Ti. Então Ezequias estava ali, irmão, perfeito. Ele fez tudo certinho para o Senhor, na hora que ele estava na beira da morte. Mas Ezequias, irmão, ele virou para a parede e começou a chorar. E eu entendo aquele choro, porque ele não queria, irmão, partir. Ele queria continuar na terra ainda, eu creio nisso. Então Deus, ele ouviu o choro de Jeremias. Deus teve piedade de Jeremias, ou de Ezequias. Deus, ele teve piedade de Ezequias. Mas Ezequias não cometeu pecado na hora da sua morte. Ele não cometeu pecado. O pecado que ele cometeu, a Bíblia diz que ele se humilhou, ele se arrependeu. Mas mesmo assim, o Senhor Deus deu a sentença que ele ia morrer. Então ele pegou uma doença gravíssima. Aí através do choro, sabe, irmão? Através daquele choro eu vi que Ezequias não queria morrer, irmão. Ninguém quer morrer. A gente quer ficar para ver nossos filhos crescer, nós quer ficar até envelhecer, ninguém quer morrer. Então Ezequias chorou por causa disso, eu tenho certeza. Ele queria viver mais ainda, ele queria ter mais anos de vida para viver na terra, com seus filhos. Então Deus ouviu o choro de Jeremias, ou de Ezequias. Então Ezequias, na hora da sua morte, ele não cometeu pecado não. Ezequias mesmo fala, Senhor, lembra-te de mim, de tudo que eu fiz certo, correto, tudo que eu fiz perfeito para o Senhor. Tá? Agora esse pastor acrescentar, dizer que Jeremias se arrependeu de quê? Não, Jeremias se arrependeu lá atrás. Ezequias, irmão? Desculpa. Ezequias se arrependeu lá atrás primeiro. Aí depois veio a doença, tá? Veio a doença. Você leia lá direitinho para vocês entenderem, tá bom? Então aí então esse pastor, irmão, ele sai pegando história isolada, sai pegando textos isolados, assim como o diabo fez. O diabo, irmão, ele citava a Bíblia, textos isolados. O diabo, ele falava a verdade da Bíblia, falava, mas textos isolados, para querer enganar Jesus, para querer tentar Jesus. Então é assim que esses falsos pastores, que está misturado com ciência e fé, que está misturado com o judaísmo, fazem. Eles pegam textos isolados, sem nada compreender. E quando vai explicar o texto isolado, eles acrescentam, ele mata o próprio texto. Tá, irmão? Então tá aqui, irmão, a resposta. Vamos lá, irmão, é só aqui. Ele diz, se orar e se arrepender, vive, né? Ele diz que vive. A terceira incongruência é que ela diz que as pessoas a nação está pecando, a nação está desobedecendo, e é por isso que Deus vai tocar no presidente da República. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Então quer dizer que porque o meu vizinho, a minha vizinha, alguém aqui do bairro está pecando, Deus vai tocar em mim? Deus vai tirar a minha vida? Não faz sentido. Se Deus levantou Bolsonaro, porque é ele quem elege reis, príncipes e governantes, por que então que agora ele vai matar o Bolsonaro? Bolsonaro não seria a esperança de um Brasil melhor? A esperança de um país patriota? Por que agora ele vai tirar a vida do Bolsonaro? Então, são muitas incongruências. Não se deixe enganar. Ele diz que vive.
Então vamos lá, irmão. Irmão, quando Deus tem uma ordem para um rei ou um presidente morrer, não adianta profeta orar, não adianta igreja orar. Eu vou aqui dar o detalhe para vocês, porque está aqui, tá, irmão? Está aqui. Quando um rei ele peca e se arrepende, e a igreja está orando, Deus ele perdoa o rei e ele vive. Mas quando Deus dá um decreto que aquele rei que pecou vai morrer, irmão, não adianta oração, não adianta nada. Porque só Deus conhece o coração daquele rei, que ele não vai mais se arrepender e que aquele rei ele vai continuar a pecar, fazer o povo pecar. Então Deus vai eliminar. Então não adianta a oração. Então eu quero botar aqui, irmão, nas duas partes, tá? Porque esses pastores só falam de uma parte, se isolando e nada compreende. Então eu quero falar das duas partes. Se um rei se arrepender, ele viverá. E se ele viverá pela oração do povo e Deus vai perdoar se ele se arrepender. Mas também tem aquela outra parte que eu falei. Se esse rei não se arrepender, não adianta ninguém orar, nem profeta, ninguém, nem igreja nenhuma. Esse profeta vai morrer. Como tem aqui. Deus diz para o seu profeta, não ore por este povo, porque alguns, irmãos, povo morreram realmente, alguns povos morreram, mas nem todos, tá? Então quer dizer aqui, irmão, é afirmar para vocês que a Bíblia diz assim, lá no Novo Testamento, e vocês sabem disso. Deus diz assim, há pecado para a morte, e por este eu peço que não ore. Então a prova, você já está diante da prova das Escrituras, tá, irmão? Então esse pastor, ele quer defamar a profetisa, né? Achar que toda oração vai salvar o presidente, que o presidente vai se arrepender, sem nada compreender, irmão. Só Deus conhece o coração de um presidente que usa de falsidade, confessando que se arrependeu, mas na verdade não se arrependeu. Mas Deus sabe no coração que ele está usando de falsidade. Então Deus vai retirar da terra, né? Que eu vou trazer para vocês, irmão, a resposta, a chave para o total. Bolsonaro vai realmente morrer? Eu vou trazer a chave total. Não estou aqui para bater o martelo e apoiar essa profetisa que Bolsonaro vai morrer esse ano. Mas vamos entender o que Deus ensinou às pessoas sobre os falsos profetas que profetizam, tá? Então você acabou de ver aí, irmão, tá? Então eu já quero aqui confirmar para vocês. A própria Bíblia diz lá, tanto no Velho Testamento, Deus dizendo para o profeta não orar para aquelas pessoas. E também no Novo Testamento, vocês é testemunha. Deus diz que há pecado para a morte. E esses, Deus avisa que não é para orar. E ponto final. E que seja envergonhado esse pastor Giovanni Dias, que através dos seus vídeos, eu vi que ele despreza os mandamentos, as leis do Senhor da Bíblia. Eu vi que ele despreza. Então, pastor Giovanni Dias, arrependa-te em nome de Jesus. Mas esse se arrepender e voltar para Deus, é somente Deus que faz isso. Se você for realmente o predestinado por Deus, Deus vai lhe acordar e vai trazer você de volta. Não estou aqui para lhe condenar, dizer que você vai para o inferno, está perdido, de maneira nenhuma, tá? Eu amo você do mesmo jeito, não estou aqui para criar ódio, mas eu faço o que Deus manda, repreender a casa rebelde, tá? Vamos aqui, irmão, para a próxima pergunta. Ele diz, se houver um arrependimento, Deus quebra a sentença de morte, né? Então me acompanhe, irmão, esse vídeo para nós confirmar e daqui a pouco nós voltamos.
Pronto, irmão. Então eu botei aí esses dois vídeos aí, que eu acabei de botar, né? O outro, eu acabei de não botando, mas eu botei os dois de uma vez, tá? Para responder as duas perguntas. Então é aquilo, sabe, irmão? É aquilo que eu falei. Se o presidente for de Deus, não como um Messias para ordenar o povo, para ensinar o povo a salvação, não, de maneira nenhuma. Porque eu sei que Bolsonaro não é ungido de Deus. Eu quero declarar para vocês que Bolsonaro não é ungido de Deus, coisa nenhuma. Desde o começo da eleição, eu percebi que ele nunca foi o ungido de Deus. Mesmo que depois levou a facada, eu vi que ele não mudou nada. Ele não tinha nada de Deus. E depois que se batizou, aceitou Jesus, nada mudou. Ele continuou o mesmo que quando entrou na política. Ele não é ungido de Deus. Tá, irmão? Depois eu vou trazer sobre a questão dos reis da terra, que é presidente, claro, né? Porque o rei, ele governa o povo, o rei domina, tem toda a autoridade de governar o povo, rei. E hoje é conhecido como presidente, tá? Claro que em algum país aí tem ainda essa tradição, né? De rei lá, de chamar rei, tá? Então veja aí, irmão, tá? Olha só. A nação está pecando. E é por isso que Deus vai tocar no presidente. Então veja aí, irmão. A irmã que profetiza, ela diz que Deus vai tirar Bolsonaro porque a nação está pecando. E esse pastor Giovanni Dias discorda dessa profetisa, irmã. Mas eu confirmo o que a irmã diz. Eu confirmo. De acordo com as escrituras e de acordo com as ações da obra que Bolsonaro fez e fez com que o cristão também sigam. Me acompanhe, irmão, esse vídeo. Daqui a pouco nós voltamos, tá? Então tá aí, irmão, tá aí. São pastores que nada compreendem. São pastores que desprezam a Bíblia. Começa agora a aplicar seus próprios pensamentos. Começa a aplicar suas próprias razões. Olha só, irmão, ele diz que por quê?